Prévia do PIB aponta crescimento da atividade econômica em junho. Arthur Lira deve discutir marco fiscal com relator e líderes nesta segunda-feira. E você vai ver também. Grupo formado por empresas, trabalhadores e governo debate regulamentação de trabalho por aplicativo. Pesquisa mostra que mortalidade por diabetes no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social. Ultradireitista que defende a dolarização na Argentina, Javier Milei é o grande vencedor nas eleições primárias. E ainda, Neymar acerta contrato milionário para jogar 2 temporadas em time da Arábia Saudita. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h05 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Já estava com saudade de dividir essa bancada com você. Muitas saudades, Kleber. Uma ótima tarde a você que nos assiste. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. O mercado financeiro manteve a estimativa de inflação para este ano. Já a projeção para o crescimento do PIB de 2023 teve uma pequena alta na última semana. Os analistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de inflação deste ano em 4,84%, mas reduziram a projeção para o próximo ano de 3,88% para 3,86%. As informações constam no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras sobre as projeções para a economia. Com isso, a estimativa dos analistas para a inflação de 2023 ainda segue superando o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação oficial será considerada formalmente cumprida se o índice em 12 meses oscilar entre 1,75% e 4,75% neste ano. Para 2024, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% e vai ser considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Em relação ao crescimento do PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro subiu de 2,26% para 2,29% na última semana. Para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro continuou em 1,30%. Já em relação à taxa de juros, os economistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano e de 2024. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. E para o fechamento de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia seguiu 9% ao ano. A prévia do PIB, divulgada hoje pelo Banco Central, é mais uma boa notícia para a economia brasileira. Afinal, o segundo trimestre fechou em alta de 0,43% e no mês de junho o avanço foi de 0,63%. Esses números são importantes porque o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país e serve para medir a evolução da economia, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Mas olha só, se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Mas, por outro lado, é importante a gente lembrar que o crescimento do PIB não equivale necessariamente ao bem-estar social, ou seja, a qualidade de vida para a população. E para a gente entender melhor o que esse número pode significar na prática, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre os números divulgados hoje pelo Banco Central, a gente vai conversar agora com o economista João Furtado. Boa tarde, João, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. João, e para a gente começar a explicar melhor, é importante lembrar que o Banco Central divulga apenas o dado, a projeção para o índice, mas sem indicar as motivações ou analisar os setores que teriam contribuído mais. Então, na sua avaliação, quais são os principais motivos para esse crescimento no segundo trimestre? Exato.
O dado que o Banco Central acaba soltando do IBCBR, que é essa prévia do PIB, ele acaba sendo mais enxuto. Quem solta de verdade os dados mais abertos é o IBGE, que é na próxima prévia, dia 1º de setembro. Mas esse dado ele vem muito oriundo aí já de uma antecipação no corte de queda de juros. Nós conseguimos controlar a inflação, o que acaba incentivando os empresários ou os outros setores da economia a já irem antecipando esse corte de juros e desenvolverem seus setores. Tá? No primeiro trimestre, nós tivemos um dado muito carregado pelo agro, né? A gente teve aí recordes na safra e agora nós vemos resultados melhores nos demais setores da economia. E, João, em relação agora a bem-estar social, o brasileiro está sentindo essa melhora no dia a dia? Pontua para a gente em quais setores essa melhora aparece. Tá, perfeito. Eu acredito que essa evolução do PIB, essa evolução dos dados econômicos, de fato, na ponta, a população acaba sim sentindo essa evolução. O PIB nada mais é do que a evolução, a geração de riqueza do nosso país. Então, sempre que nós temos uma evolução no PIB, um aumento de produção no país, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia populacional acaba sentindo isso. Seja lá na ponta, no setor de serviços, desde de um auxiliar de limpeza até um cargo mais do mundo executivo, um diretor ou algo semelhante, todos esses setores, todos esses trabalhadores acabam sentindo na ponta uma melhora da sua qualidade de vida e da sua qualidade de vida econômica também. E, João, a próxima divulgação do PIB será no dia 1º de setembro, quando serão divulgados, aí sim, os dados oficiais. Você acha que pode haver muita diferença em relação a essa prévia anunciada hoje? E olha só, é bom lembrar que nos últimos meses o mercado financeiro tem errado em algumas projeções. Tá. De fato, pode ser que haja divergência, sim. É muito comum que essas estimativas acabem faltando com uma certa precisão, mas devido à economia não ser uma ciência exata, né? Nós economistas somos cientistas sociais. Mas, de fato, acredito que pode haver uma melhora nessas projeções, visto que agora, com essa queda de juros e que cada vez deve ser mais forte pelo Banco Central, deve incentivar cada vez mais a economia, assim projetando um PIB cada vez mais alto e, consequentemente, um acúmulo de riquezas cada vez maior para o nosso país. Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o João Furtado, que é economista e assessor de investimentos da Miura. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Agora, 1h12 pelo horário de Brasília, e o governo federal classificou como excepcional a cúpula da Amazônia, que aconteceu na semana passada. A participação de líderes de países amazônicos e da sociedade fortaleceram o evento. Em sua live semanal, o presidente Lula afirmou que, em 45 anos, essa foi a primeira vez que todos os países amazônicos participaram de um encontro pela defesa da floresta amazônica. Além dos líderes de países, 30 mil pessoas da sociedade também mostraram sua força, participando dos eventos antes do início da cúpula. A cúpula da Amazônia tinha como objetivo a preparação de uma proposta dos países amazônicos para os Emirados Árabes na COP28, a Conferência das Nações Unidas para o Clima. Sobre as críticas vindas de ONGs ambientalistas e também personalidades a respeito da falta de metas concretas, Lula disse que é preciso muito trabalho para alcançar as vitórias. Não é fácil encontrar a solução definitiva, porque demanda muito trabalho, muitos anos de trabalho, e porque esse encontro ele teve como condição e como pretexto a gente preparar os países que são amazônicos para a gente levar uma proposta sobre floresta para os Emirados Árabes no encontro na COP28, que vai se dar em dezembro nos Emirados Árabes. Então, a gente conseguiu preparar uma proposta, conseguimos uma coisa unitária, não só entre os chefes de Estado, mas entre o movimento social, que produzimos um documento sobre a floresta,
que vai ser uma coisa muito forte para a gente levar para discutir na Amazônia. Eu disse sempre que era o seguinte: todo mundo fala sobre a Amazônia, todo mundo dá palpite para a Amazônia, mas é a primeira vez que a Amazônia fala para o mundo. O presidente acrescentou que, mais que a preservação das florestas, é preciso pensar nas cerca de 50 milhões de pessoas que moram lá e precisam viver com dignidade, ter emprego, educação e saúde. Lula também comentou o lançamento do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o governo, a iniciativa pretende injetar nos estados brasileiros mais de R$1 trilhão até 2026, para assim concluir as obras paradas e fazer novas obras. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou uma reunião nesta noite para discutir o marco fiscal. Participaram do encontro o relator do projeto e os líderes dos partidos. Sem consenso sobre as mudanças feitas pelo Senado no marco fiscal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou um encontro com as lideranças da Casa e o relator do texto na Câmara, Cláudio Cajado, nesta segunda-feira. Por considerar que as mudanças feitas no Senado foram políticas e não técnicas, Cajado deve defender aos líderes que aprovem o marco fiscal do jeito que passou na primeira votação na Câmara em maio, sem incluir as mudanças feitas depois pelos senadores. E com isso, a decisão caberá aos líderes partidários. Além dos deputados, técnicos da Câmara devem participar do encontro. A versão defendida por Cajado choca com a expectativa do governo de antecipar recursos na lei orçamentária de 2024, por meio de emendas condicionadas, que abririam espaço entre 32 e 40 bilhões de reais. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, querem uma reunião à parte com o relator nesta semana. Para integrantes da equipe econômica do governo, há informações desencontradas sobre as emendas condicionadas. A modalidade garantiria, na avaliação do governo, maior reserva de recursos agora e não diminuiria poderes do Legislativo de ter que autorizar a execução orçamentária. O governo, sindicatos e empresas discutem hoje a regulamentação do trabalho por aplicativo. Eles vão discutir principalmente como será a remuneração dos motoristas e os custos que devem ser cobertos pelas empresas. O grupo de trabalho, formado por 45 integrantes que representam o governo federal, centrais sindicais e empregadores, se reúne para discutir a remuneração e os custos que devem ser arcados pelas empresas por aplicativo. Também podem ser debatidos outros temas igualmente importantes, como a segurança e saúde do trabalho e a transparência algorítmica. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do grupo é discutir a regulamentação das atividades de prestação de serviços, transporte de bens, transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. Durante o lançamento do grupo de trabalho, o chefe da pasta, o ministro Luiz Marinho, defendeu um equilíbrio entre o lucro das empresas e a valorização do trabalho. Para ele, a proposta sobre o assunto pode ser entregue ao Congresso Nacional para a avaliação ainda no segundo semestre deste ano. E uma pesquisa inédita mostra que a mortalidade por diabetes no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social. Fatores como baixa escolaridade e renda aumentam o risco de morte pela doença. A pesquisa foi feita pela Universidade Estadual do Ceará e publicada na revista Latino-Americana de Enfermagem. Os pesquisadores analisaram dados de 601 mil óbitos relacionados com diabetes mellitus entre os anos de 2010 e 2020. Os dados foram extraídos do DataSUS. A taxa de mortalidade por diabetes de brasileiros com até 3 anos de estudo foi 2 vezes maior do que a taxa de mortalidade geral, com 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. Os resultados do estudo mostram que pessoas pardas também estão entre as mais afetadas, com 36,16 mortes a cada 100 mil habitantes. As regiões com as maiores taxas de mortalidade são Nordeste, com 34,4 mortes por 100 mil habitantes, e o Sul, com 31,4 mortes por 100 mil habitantes. O estudo ainda aponta que há mais mortes de mulheres do que de homens pela doença.
E veja a seguir, ultradireitista que defende dolarização na Argentina, Javier Milei, é o grande vencedor nas eleições primárias. E ainda, Neymar acerta contrato milionário para jogar 2 temporadas na Arábia Saudita. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, o presidente Lula embarca nesta tarde para Assunção, a capital do Paraguai, onde vai participar da cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Santiago Peña. Segundo o Planalto, a ida de Lula faz parte dos esforços do governo brasileiro para a retomada da política externa, principalmente com os países da América do Sul. Logo após a vitória de Peña nas eleições paraguaias, Lula disse que os países iriam trabalhar juntos. Dados do Banco Central Paraguaio apontam que o Brasil é o principal destino das exportações do país e o segundo no ranking de importações. Lula e Peña devem tratar, entre outros assuntos, do combate aos crimes transnacionais e a gestão da usina hidrelétrica de Itaipu. E no destaque internacional, o candidato de ultradireita Javier Milei é o grande vencedor das eleições primárias na Argentina. Milei vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Bullrich, e o ministro da Economia, Sérgio Massa. Quando a contagem mostrava 92% das urnas apuradas, o discurso de Milei contra o que chama de casta política capitalizou o descontentamento e aparecia com 30,31% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertad Avança. Para que esta seja uma festa completa, quero agradecer a quem organizou esta festa, a esse terço dos argentinos que decidiram que La Libertad Avança é a expressão que mudará a Argentina. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em 3 terços. Com 27,07% dos votos, a aliança governista União por la Pátria vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos ou o Fundo Monetário Internacional. Bullrich, de 67 anos, presidente do Partido Republicano, que mantém um discurso de linha dura, deve aglutinar o apoio de seu adversário interno derrotado, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. Sua coalizão, a Juntos por el Cambio, aparecia com 28,25% dos votos. As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernandes serão celebradas em 22 de outubro. Um eventual segundo turno está previsto para 19 de novembro. E o atacante Neymar está muito próximo de mudar de ares em sua carreira. Nos bastidores do futebol, é dado como certo que o camisa 10 da seleção fechou um contrato milionário com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O anúncio é dado como certo e deve ser oficializado nas próximas horas. Nos últimos tempos, Neymar não escondia sua relação desgastada com o Paris Saint-Germain, clube em que o brasileiro atua desde 2017. Porém, não são muitos times no mundo que têm dinheiro para contratar um atleta deste porte. Aliás, Neymar ainda detém o recorde de jogador mais caro do mundo, 222 milhões de euros, quantia que o time francês desembolsou para tirá-lo do Barcelona. E ao que parece, no mercado árabe, na última janela de transferência, os cheques não se preocuparam nem um pouco com os valores. Estrelas do futebol mundial desembarcaram na Arábia para se tornarem os jogadores mais bem pagos do planeta. Cristiano Ronaldo, Benzema e Kanté são alguns dos grandes nomes que foram para a Arábia. Neymar se junta a eles em uma transação de 90 milhões de euros, cerca de 482 milhões de reais, um valor comum para o futebol atual.
O que realmente é chocante é o salário do astro, que será de 160 milhões de euros em 2 anos de contrato, ou seja, cerca de 860 milhões de reais no total. Bom, a hora do almoço está chegando. Você está com fome, Kleber? Olha, Dani, eu acho que todo mundo, né, para todo mundo, a fome aperta muito nesse horário, não é mesmo? Esse horário é imbatível. Então, a gente vai indicar aqui um cardápio diferente para você que nos assiste. Ele foi feito por um chefe nova-iorquino e os pratos são à base de insetos. Tá duvidando? Então, olha só, acompanhe com a gente. Bom, então a gente vai começar com a entrada, né? Um delicioso prato de canapés de guacamole com formigas e bem caprichado, com bastante formiga. Bom, para acompanhar uma saladinha especial, a salada é feita com larvas, com bastante fatura para ninguém reclamar que está sendo mal servido, não. Bom, então vamos agora ao prato principal. Temos 2 opções. A primeira é para quem gosta de chile mexicano, mas esse aqui é feito com gafanhotos e dos grandes. Bom, e para finalizar, um pouco de comida japonesa para mostrar aí a versatilidade, não é? O famoso tempurá, só que de tarântula. Bom, quem quiser se aventurar e experimentar, o chefe garante que faz o quê? Muito bem para a saúde. Você teria coragem, Kleber? Será que as pessoas gostaram? Acho que Teve gostaram. gente que gostou. Olha, mas para quem não gostou, também pode ser bom para dieta, né, Dani? É, afinal de contas, vai o quê? Pular essa refeição, ficar sem comer. Vai ficar magro à força. À força. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.